Olá, muito prazer, eu sou a Thaís e se você ainda não me conhece, eu sou nutricionista de mulheres com mioma. Aqui neste canal eu falo de nutrição contra miomas. O que é isso? Eu ajudo você a entender quais são os benefícios da alimentação para evitar crescimento de mioma. Ajudo também você a aprender o que você não deve fazer, o que você não deve consumir na sua rotina para que seus miomas não cresçam, né? Você deve evitar o crescimento dos seus miomas não fazendo determinadas coisas. E aqui você aprende isso diariamente. Tem novidades, eu sempre estou postando vídeos informativos, sempre pautados em informações vindas de estudos, de artigos científicos, jamais algo que eu acho. Aqui não tem achismo, as informações são sempre baseadas em estudos científicos. E hoje eu quero trazer para vocês, diante da minha prática no atendimento com mulheres com mioma, eu quero trazer para vocês as maiores dúvidas de mulheres com mioma. O que eu recebo de seguidoras, de pacientes, lá das meninas que fazem parte do grupo. Eu tenho um grupo de WhatsApp, Nutrição contra Mioma, então sempre eu tenho recebido, eu recebo com frequência dúvidas e hoje eu quis trazer para você as maiores dúvidas de mulheres com mioma. Você pode se perguntar assim: eu devo estar aqui inscrita nesse canal? Eu devo me inscrever? Eu devo assistir aos vídeos? Para quem eu faço conteúdo? Eu faço conteúdo para mulheres que têm mioma e que querem evitar que esses miomas evoluam e, quem sabe, até reduzir os miomas e eliminar ou diminuir os sintomas, os incômodos, as dores que esses miomas causam. Eu também falo muito para mulheres que já tiveram mioma, assim como eu já tive, que fiz uma cirurgia, passei por um procedimento cirúrgico, por uma miomectomia e passei a me cuidar muito mais para que meus miomas não voltem. Então, se você é uma dessas duas, mulheres, ou que tem mioma ou que já teve e não quer que eles voltem, fique aqui. Se você tem mioma e não tem sintoma, eles não te causam nenhum problema, fique aqui também, porque agora é a melhor hora para você cuidar, é você proteger, evitar que esses miomas cresçam um dia e te tragam sintomas e te tragam desconfortos. Então fique por aqui. Hoje então você vai saber quais são as maiores dúvidas de mulheres com mioma. A primeira delas, uma pergunta que eu recebo bastante é: quais são os alimentos que prejudicam mulheres com mioma? Bom, existem vários fatores de risco, relatados em artigos científicos falando de risco para crescimento de mioma. Eu vou falar de alguns aqui relacionados à alimentação. A gente tem o consumo excessivo de café como sendo um fator de risco para crescimento de mioma. Então, se você tem o hábito de consumir café 3, 4, 5, 6 vezes por dia, como eu já recebi pacientes em consultório falando comigo dos hábitos, de consumir café toda hora. Você está no trabalho e vai lá, vai bater um papo, pega um cafezinho e pior, cafezinho no copo de plástico que possui bisfenol. Quando coloca líquido quente nesse copo, esse líquido vai facilitar a passagem do bisfenol do plástico para o líquido e você vai vai consumir esse café e vai consumir café com bisfenol. O bisfenol é um tóxico, é um disruptor endócrino que causa mudanças hormonais. Então, o excesso de café vai causar estresse no seu organismo e você ainda, para completar, usa o café no copo plástico. Piorou. Então, sim, café em excesso é prejudicial para mulheres com mioma. Bom, 2, a gente tem também o uso de bebidas alcoólicas, principalmente a cerveja, Tem estudos que mostram que a cerveja ela é um dos fatores mais relacionados a crescimento de mioma. Não existe um consenso, mas a gente sabe que o excesso de álcool, doses acima de 4 doses de álcool, 4
latas de cerveja, talvez, 4 taças de vinho, já são, por dia, né, já são consideradas um excesso de bebida alcoólica. Então, mulheres com excesso de bebida alcoólica têm mais chances de operar em mioma. Isso os estudos mostram. Então, reduzir o consumo de álcool é importante, reduzir o consumo de café, reduzir o consumo de alimentos com alto índice glicêmico. Se você não sabe o que é índice glicêmico, eu vou falar rapidamente aqui, mas eu tenho um vídeo que eu explico sobre isso. O índice glicêmico é um índice tabelado que alimentos com grandes quantidades de carboidrato possuem. Então, mulheres com mioma têm que evitar carboidratos de alto índice glicêmico. Por quê? Alto índice glicêmico estimula aumento de insulina para poder digerir essa glicemia, esse carboidrato, e isso favorece aumento de estrogênio, isso favorece aumento de hormônios do crescimento e podem favorecer crescimento de mioma. Então, evitem carboidratos com alto índice glicêmico, prefiram farinhas integrais, prefiram farinhas que não sejam de trigo. Então você pode usar uma farinha de coco, de amêndoa, de castanha, farelo de aveia, tá? Então prefiram farinhas de melhor qualidade e evitem farinha de trigo branca. Se for usar farinha de trigo, prefira farinha de trigo integral, tá? Bom, carnes vermelhas, embutidos também estão relacionados com aumento de mioma. Carne vermelha não deve ser consumida todos os dias. Você pode revezar com carnes brancas, então proteína de frango, peixe e ainda, digo mais, revezar com proteína vegetal. Se você conseguir, fica um dia sem proteína animal, usa proteínas vindas de vegetais, das leguminosas, de feijão, lentilha, grão de bico, ervilha, quinoa. Então, as castanhas, né, também tem fontes de proteína. Então, evitem o excesso de carne vermelha. É muito normal pessoas terem o hábito de consumir carne vermelha todos os dias. Além de carne vermelha favorecer o crescimento de mioma, elas são inflamatórias. Elas são ricas em gordura saturada, que também aumenta colesterol, que pode aumentar risco de doenças cardiovasculares. Então, fiquem atentas, evitem também os embutidos. Presunto, salame, peito de peru, blanquê de peru, mortadela, salsicha, linguiça. Todos os alimentos embutidos, eles possuem conservantes, possuem substâncias químicas que a indústria coloca para deixar ele mais saboroso, menos saudável, com aquele tonzinho vermelhinho, com cheiro bom, com paladar agradável, mas cheio de substâncias que são prejudiciais. Então, evite, tá? Uma outra pergunta também que eu recebo é: que alimentos ajudam? A gente viu agora os alimentos que atrapalham, né? Quais são os alimentos que protegem crescimento de mioma? Frutas, legumes e verduras. Todas as frutas, legumes e verduras possuem substâncias vegetais chamadas de fitoquímicos. São compostos bioativos que possuem nesses alimentos e que cada um tem uma propriedade benéfica. São antioxidantes, evitam o envelhecimento precoce, são anti-inflamatórios. Então a gente tem as cores dos alimentos nos dizendo que nossa alimentação tem que ser colorida e variada para que a gente possa absorver, né, para que a gente possa ingerir através desses alimentos de origem vegetal a mais variada possível forma de se nutrir de maneira natural. Então, quanto mais colorido, mais variado vai estar a ingestão de nutrientes no seu dia a dia. Então, consuma verduras, legumes à vontade, deixe o prato colorido, coma fruta todos os dias. Fruta não engorda. O que vai engordar você é o excesso de carboidrato refinado, é o excesso de fritura, é o excesso de produtos ultraprocessados. Esses produtos que você compra no mercado, que tem uma durabilidade de prateleira enorme, cheio de conservantes, cheio de agrotóxicos, né? Cheio de contaminantes químicos. Frutas, legumes e verduras são alimentos saudáveis que vocês devem consumir no dia a dia. E aí, claro,
Preferencialmente, alimentos livres de agrotóxicos, livres de contaminantes, mas eu entendo que são mais caros. Então, o que vocês podem fazer? Preferir os alimentos da época, os alimentos da safra. Alimentos da época costumam ser alimentos mais baratos, com menos agrotóxicos e mais saborosos. E se você tiver aí próximo a você alguém que planta alguma coisa, que sejam pequenos agricultores, que mesmo que não tenham certificado de orgânicos, eles provavelmente vão vender alimentos mais baratos e livres de agrotóxicos. Eles só não têm o certificado, e muitas das vezes eles chamam de produtos agroecológicos. Então vocês podem consumir, vai ser mais saudável do que consumir produtos cheios de agrotóxicos, mas eu não indico você não consumir se não for livre de agrotóxicos. Se a única opção é consumir produtos sem ser produtos orgânicos, agroecológicos, utilize produtos da safra, da época, tá? Porque aí vai a dica de serem produtos com menos agrotóxicos. Bom, o chá verde. O chá verde, além de queimar gordura, o chá verde ele possui substâncias que vão ser antifibróticas, vão evitar a proliferação de mioma. Então, o chá verde é um excelente produto natural, né? Evitem comprar o chazinho de saquinho, porque esses sachês normalmente eles têm aromatizante. Se quiser comprar caixinha, leia o rótulo do chá, não se enganem. Muitas das vezes os chás têm conservantes, têm adoçante, têm aromatizante. Então, só comprem chá de caixinha se forem somente escrito a erva. Fora isso, prefiram a erva in natura para você fazer. O chá verde, então, é um alimento sim muito indicado. Se você tem hipotireoidismo ou pressão alta, sugiro você reduzir. Você não está proibido, mas não ultrapasse 1 xícara ao dia. Se você não tem pressão alta, não tem hipotireoidismo, o chá verde é super indicado. Não indico também passar de 3 xícaras por dia e evitar consumir na parte da tarde, depois de 3, 4 horas da tarde, porque ele tem cafeína e por isso ele pode te deixar mais ativa, e algumas pessoas têm uma sensibilidade maior, podem ser prejudicadas no sono, mas o chá verde é excelente. Como o gosto não é tão bom, né? Até você se adaptar, você pode misturar, você pode usar chá verde com gengibre, chá verde com hortelã, pode fazer o chá um pouquinho mais ralo, né? Para você ir se adaptando ao gosto. Não adianta usar o chá e colocar adoçante, usar o chá e colocar açúcar, não adianta, tá? O chá, para fins medicinais, né, fitoterápicos, ele deve ser utilizado de forma in natura, sem ser adoçado. Combinado? Bom, outro produto, né, outro alimento, perdão, muito utilizado e benéfico para mulheres com mioma é o composto bioativo chamado de curcumina. A curcumina é um composto anti-inflamatório, né? Ele é antioxidante, mas principalmente anti-inflamatório, inclusive muito utilizado para reduzir dores articulares, até cólicas, e na anti-inflamação do corpo. A curcumina, ela é encontrada dentro da cúrcuma. Cúrcuma, que muitas pessoas conhecem como açafrão. Então, a cúrcuma é um alimento que deve estar na vida de mulheres com mioma para proteger, para desinflamar o corpo, e sempre associada à piperina, que é a pimenta preta. Por quê? A curcumina, ela não é muito biodisponível, o corpo não absorve ela facilmente. Então, quando você coloca a pimenta preta junto com a cúrcuma, a absorção da curcumina pelo corpo é facilitada. Então, a gente tem aí a curcumina como sendo também um componente excelente para mulheres com mioma. Bom, voltando, né? Deixa eu olhar aqui minha colinha. A gente viu que alimentos que prejudicam: café, álcool, carboidratos com alto índice glicêmico, carne vermelha e embutidos. São alimentos que você não tem que cortar totalmente, mas você tem que evitar.
E eu diria até que se você consegue retirar carne vermelha, retirar embutidos principalmente, você deve fazê-lo sim, tá? Mas o álcool, reduza. Se quiser tirar, maravilha. Mas eu não estou dizendo que ninguém é obrigado a retirar, mas sim consumir com consciência e reduzir dosagens. Não dá para consumir 4, 5 xícaras de café por dia, tá? Então vamos reduzir a quantidade para estressar menos o corpo e evitar o crescimento de mioma, tá bom? Então, o que ajuda? Frutas, legumes, verduras, fazer atividade física também vai ajudar você a evitar o crescimento de mioma. São fatores protetores. Inclusive, os estudos falam que se você consome 4 porções de frutas, legumes e verduras por dia, você está bem mais protegido. Não é comer 4 frutas e 4 porções de legumes. São todos juntos. Frutas, legumes e verduras, 4 porções. Então, fruta no café da manhã, na sobremesa, legumes no almoço e no jantar, legumes e verduras, né? Então a gente já teria aí 4 porções favorecendo proteção contra mioma. Bom, terceira dúvida que me perguntam: Thaís, quais são os suplementos que mulheres com mioma devem utilizar? Vamos lá, a primeira coisa que mulher que tem mioma tem que fazer é mudar hábitos de vida, alimentação e hábitos. Se é uma pessoa estressada, tem que melhorar esse estresse. Se não pratica atividade física, tem que praticar atividade física. Tem que mudar corpo e mente. Não adianta mudar só o corpo, tem que mudar a mente também. Então, é praticar mudança de hábitos de vida, certo? E aí, depois que você muda hábitos, você pode sim ir melhorando cada vez mais a sua alimentação, incluindo sim suplementos que vão ser benéficos. O que às vezes eu observo? Que as pessoas querem tomar chá de tudo quanto é coisa, querem usar suplemento de tudo quanto é jeito, mas não querem mudar a alimentação. Não adianta. Não saiam usando o suplemento XYZ que você leu ali, que você viu ali, que a colega usa, o chá que ela usa, porque cada corpo é um, tá? Embora você possa estar conversando com uma amiga que tenha mioma, você pode ter alguma outra doença ou alguma outra característica que ela não tem, e se você sai utilizando tudo que ela utiliza, que de repente o profissional passou para ela, pode trazer algum prejuízo para você. Então tomem bastante cuidado com isso, com sair utilizando tudo quanto é suplemento. Muitas das vezes vocês vão estar gastando dinheiro em vão, tá? Porque às vezes você não tem indicação para usar aquilo, ou às vezes está usando da maneira errada, então a absorção não está sendo legal, não está sendo otimizada, muito pelo contrário, tá? É muito comum eu ver, né, em consultas, mulheres, eu tô usando isso, isso e isso, em que horários? Horários totalmente descoordenados, como deve ser, então a absorção acaba sendo prejudicada, você está gastando dinheiro à toa, tá fazendo xixi e cocô caro, porque tá indo tudo pelo xixi e pelo cocô. Então, temos que ter essa consciência. A primeira mudança é na alimentação e nos hábitos de vida. Depois vem a suplementação. Bom, mas vamos lá. Que suplementos eu considero super importantes e eu gosto de avaliar exames e indicar para pacientes com mioma? Vitamina D. A vitamina D tem vários estudos, né? Inclusive bem recentes, falando dos benefícios da vitamina D na vida de mulheres com mioma. A vitamina D é uma vitamina lipossolúvel, então ela deve ser consumida sempre após uma refeição, nunca em jejum, preferencialmente na parte da manhã, porque aí você tem tempo de pegar um solzinho para ajudar nessa conversão da vitamina. A vitamina D, existem duas formas, a D2 e a D3. A vitamina D3, que é o colecalciferol, é a forma ativa, mais biodisponível. Então, quando comprar suplemento de vitamina D, compre D3. E sempre em meio oleoso. Por quê? Porque por ser uma vitamina lipossolúvel, ela é mais bem absorvida com gordura. Então, comprem cápsulas oleosas, evitem cápsulas secas.
E utilizem sempre na parte da manhã, preferencialmente após o café da manhã, tá? Vitamina D, pegar sol é excelente para conversão da vitamina D. Nossas fontes alimentares de vitamina D, elas não são muito em grande quantidade a gente consegue absorção. A absorção mesmo é pelo sol ou suplementação. E aí, valores de referência. Para adultos, valor de referência no exame é 20 nanogramas por decilitro. É bem comum a gente pegar exames, mostrar para um profissional e o profissional falar assim, tá dentro do valor de referência, tá 21? Tá ótimo. Não tá. Se sua vitamina tá 20, tá 21, tá 25, não tá boa, ela tá baixa, tá? Os estudos falam que vitamina D tem que ser acima de 50. Então, se atentem a isso, não aceitem que 20 como vitamina D tá boa, porque não tá bom? Peguem sol de manhã, 20, 30 minutos de sol. Essa exposição solar diária faz bem para sintetizar a vitamina D, tá? Outro suplemento que é importante é a vitamina A. A vitamina A, ela pode ser de origem animal ou de origem vegetal. A vitamina A, vinda de origem animal, ela é o ácido retinóico, né? O retinol. Essa é fator de proteção para mulheres com mioma. Então, o que eu gosto de fazer? Eu gosto de solicitar exame de vitamina A, avaliar. Se os níveis da paciente não estão dentro do adequado, eu suplemento. Se estão, eu só oriento que faça uso de fontes de vitamina A. Lembrem sempre disso. Fontes de vitamina A de origem vegetal são os legumes, as verduras de cores alaranjadas, amareladas. A gente tem também as fontes animais, leite, queijos, derivados, que devemos consumir com moderação. Mulheres com mioma não devem consumir excesso de leite, excesso de queijo. Então, tem que ter um bom senso. Muitas das vezes é importante suplementar, justamente porque se tiver muito baixa a vitamina A, a ingestão excessiva não é legal. Então, vamos suplementar a vitamina A de maneira adequada. Mas é um suplemento para vocês ficarem aí ligadinhos, que é importante. Outro suplemento importante é o resveratrol. O resveratrol é um suplemento bem interessante, utilizado para mulheres com mioma, para mulheres com endometriose. Ele é anti-inflamatório, antioxidante, vem das uvas roxas, então a casca da uva roxa é rica em resveratrol, a pelinha vermelhinha do amendoim é rica em resveratrol. Então, resveratrol é um importante suplemento também que pode entrar como alimentação, como suplemento mesmo para complementar a ingestão diária. Outro suplemento também importante para mulheres com mioma é a quercetina. A quercetina, ela é encontrada em maçã, alho, cebola, ótimo também para ser utilizado junto com o resveratrol. Então eu gosto muito de dar a dica de consumir uva roxa junto com maçã, tá? E a casca da maçã é onde vai ter mais quantidade de quercetina. Então você pode consumir a uva junto com a maçã numa opção de lanche, de café da manhã, e aí você vai ter resveratrol junto com quercetina, tá? A quercetina também pode ser manipulada, pode ser comprada em cápsulas para ser utilizada. Bom, outro nutriente importante para mulheres com mioma, baseado em avaliação, é o ferro, né? A gente sabe que muitas mulheres podem sangrar em excesso, e esse sangramento mensal prolongado, né, às vezes de mais de 10 dias e com um fluxo menstrual bem intenso, pode ocasionar uma deficiência de ferro no organismo da mulher. Essa deficiência de ferro ao longo do tempo vai causar uma anemia, e a mulher pode cursar com cansaço, fraqueza, indisposição, falta de concentração, falta de memória, né? Fadiga. Isso tudo baseado, palpitações, e não tem disposição para fazer atividade física, vai andar, fica com falta de ar. Então, tudo isso pode ser por conta de uma anemia. E aí você investiga,
avalia pálpebra, avalia a unha pode quebrar, cabelo pode ficar também danificado, vai avaliar sinais, sintomas e também associar, né, a avaliação clínica junto com o exame. Se sua ferritina estiver baixa, você deve suplementar o ferro. A ferritina é o nosso exame de sangue mais fidedigno para a gente olhar se você está anêmico ou não. Então tem o hemograma, que normalmente são exames muito comuns, muito corriqueiros de serem pedidos, só que às vezes você tem anemia, a ferritina está super baixa e o seu hemograma está normal. Por quê? A ferritina é o estoque. É como se assim, o estoque de arroz na sua dispensa, a sua dispensa está vazia de arroz, mas a panela ainda está cheia. Vai chegar uma hora que a panela vai esvaziar. Se a sua dispensa não tiver mais arroz, não vai ter como colocar na panela. E aí é que acontecem os problemas. Então é importante fazer a avaliação. Se o seu médico, não te pediu a ferritina, se você sangra muito, pede a ele para solicitar o exame de ferritina, que aí você vai avaliar. Se sua ferritina estiver baixa, deve ser suplementada, deve ser fortificada a sua alimentação com alimentos fontes de ferro. E aí eu faço uma observação que inclusive eu mesma já li num blog desse aí da vida, de uma nutricionista. É triste, mas ela colocou quais são os alimentos ideais para mulheres com mioma. E aí ela colocou lá que a carne vermelha era ideal por ser fonte de ferro. Ok, a carne vermelha é fonte de ferro. Ok, que mulheres com mioma anêmicas precisam aumentar a ingestão de ferro. Mas errou porque carne vermelha, lembra que a gente falou, é um fator de risco para crescimento de mioma. Então, se você tem mioma, se você consome carne vermelha por conta do ferro, não faça isso. Utilize outras fontes alimentares de ferro para ajudar na sua anemia. E muitas das vezes você vai ter que suplementar, não tem jeito, tá? É a comida com vegetais verdes escuros, com leguminosas, É a comida associada à suplementação, não tem jeito. Eu me lembro que enquanto eu sangrava muito, antes de eu operar, eu fazia uma alimentação fortificada, rica em ferro, mas eu também suplementava, não tem como. Você abre a torneirinha lá vários dias sangrando muito. O que você come não vai suprir, não adianta. Então a gente tem que fazer o combo, alimentação e suplementação. Suplemento de ferro, Você vai encontrar vários no mercado, Mercado que eu digo nas prateleiras das farmácias, O que você tem que saber? Existem vários tipos de ferro, tá? Sulfato ferroso, bisglicinato, ferro quelado, ferro polimaltose. A forma pior, que o corpo menos absorve e que vai te causar mais desconfortos gastrointestinais, é o sulfato ferroso. Então, evitem marcas de remédios, de suplemento de ferro que contenham lá na descrição, na composição, sulfato ferroso. Prefira ferro quelado, bisglicinato, ferro polimaltose, porque essas são formas químicas do ferro que o corpo absorve mais e que vai te causar menos transtornos. Por quê? A ingestão do ferro, ela pode trazer constipação, suas fezes vão ficar bem mais escuras, pode te trazer ressecamento, dificuldade para ir ao banheiro, pode causar dor no estômago. Então, observem o tipo de ferro que você está usando. E outra, sempre que possível, fraciona. Não consuma o ferro todo de uma vez. Quando você fraciona, você absorve melhor o ferro que tem daquele comprimido, tá? Fiquem atentas também. Ferro não deve ser consumido junto com alimentos fontes de cálcio. Então não tome o ferro junto com leite, com queijo, com iogurte. Por isso que o ideal é você consumir o ferro antes do almoço e antes do jantar, tá? Então fiquem atentas a isso. Outra pergunta, que muitas mulheres perguntam é: Thaís, o que eu devo fazer para não ter mais miomas? Não existe uma resposta
reta, direta e não existe fórmula mágica. É basicamente você fazer tudo que a gente falou aqui hoje, né? É evitar os alimentos que são prejudiciais, é priorizar os alimentos que são naturais, que são saudáveis, é cuidar da sua alimentação, cuidar da mente, cuidar do corpo fazendo atividade física, bebendo água, é um conjunto de fatores. De fato, você ter uma alimentação rica em ultraprocessados, então você come farinha refinada todo dia, fritura, usa margarina, usa óleo vegetal para cozinhar, aí come esses biscoitinhos de pacote cheio de glutamato, aí não faz um lanche saudável, aí come um italiano recheado com presunto no seu lanche da tarde, ao invés de comer uma fruta, ao invés de comer sementes, ao invés de comer uma aveia. Aí à noite você pede uma pizza, pede um hambúrguer, pede um cachorro quente, ou então come um macarrão com salsicha. Salsicha não é saudável. Então, temos que ter bom senso, é o equilíbrio em todas as áreas da sua vida que vão favorecer a você ter um corpo com menos miomas, que vai favorecer que seus miomas não cresçam, que vai evitar que os seus miomas cresçam. Pensem, é um conjunto e eu tô sempre massificando isso aqui para que vocês lembrem sempre que não é uma única coisa, não é um único suplemento, não é um único chá, é um conjunto de ações que começa na boca, que começa com a mudança de hábitos alimentares, tá bem? Bom, essas foram as perguntas que eu selecionei, são as dúvidas, né, as grandes dúvidas de mulheres com mioma, de pacientes, de seguidores. Eu tentei fazer um resumão, ser bem breve aqui para vocês. Se tiver alguma dúvida, se você ficar com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários do vídeo que eu vou ter um prazer em te ajudar. E eu espero você no próximo vídeo. Um beijo e até lá!